Olá, hoje estaremos analisando com vocês o cristianismo, a maior e mais importante religião do mundo ocidental. O tema da nossa lição de hoje, do estudo de hoje, é Cristianismo, uma religião inovadora. Antes de prosseguirmos ao estudo, nós devemos responder a uma pergunta que se faz necessário. Qual a originalidade da religião cristã? Pois bem, no mundo antigo, as três principais religiões predominantes eram a religião egípcia, a religião grega e a religião romana. As três religiões tinham como característica central a adoração de vários deuses e eram todas consideradas religiões politeístas. Pois bem, ao contrário das religiões egípcias, gregas, romanas, que eram politeístas, a religião cristã acreditava num só Deus, o monoteísmo. Outra pergunta que se faz necessário a responder é: onde surgiu o cristianismo? Vamos começar com uma localização geográfica. Aqui nós temos o mapa mundi e aqui é a região do Mediterrâneo. A parte de cima é a Europa, esta parte aqui é a Ásia Menor. Aonde está esse círculos em vermelho aqui essa é a região do Oriente Médio, aqui é o Egito e o norte da África. Essa região do Oriente Médio é chamado de, que está assinalado de vermelho, é chamado de Palestina. Tá? Aqui para vocês terem uma contextualização melhor, esse aqui é um mapa do Império Romano, um dos maiores impérios de todos os tempos, e aqui é onde estava situado a região da Palestina. Jesus Cristo nasceu na Judéia, uma provínciazinha do Império Romano. Quando surgiu o cristianismo? O cristianismo ele surge como sistema religioso a partir da morte de Cristo no ano 33 depois de Cristo. Então aqui tem algumas datas históricas importantes referente ao cristianismo. A primeira data é que a partir dos 100 anos antes de Cristo, nós vamos ter um início aos cultos aos imperadores. Os romanos eles conquistam a Grécia, a Macedônia, e eles vão assumir todo o legado grego. Mais ou menos nesta época, os romanos então vão exigir o culto ao imperador. No ano 63 a.C., nós vamos ter ali a conquista da região da Judéia pelos romanos. No ano primeiro, o ano do nascimento de Cristo, ou o ano quinto, ou o ano sexto, não há uma data correta, nós vamos ter um início da era cristã. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos uma diferença de calendário lunar, calendário judaico, calendário lunar, e o calendário juliano, o ano primeiro, falando sobre a data do ano de Cristo. Então, alguns povos e algumas culturas antigas comemoram o nascimento de Jesus no ano 5 depois de Cristo, no ano 6 depois de Cristo, mas aqui a referência para nós fica no ano primeiro, que é o início da era cristã. Tá? No texto que eu postei para vocês, aí nas tarefas, que é um resumo do cristianismo, das ideias principais do cristianismo, lá fala sobre esta questão do início, da data do nascimento de Cristo. Então, no ano 33, nós vamos ter a morte de Cristo. Logo após a morte de Cristo, a igreja começa a se reunir nas casas
de algumas mulheres, e vai se aglomerando, vai se espalhando por todo o Império Romano, e no ano 64 começam as perseguições aos cristãos, principalmente porque a partir do ano 64 muitos cristãos já haviam se convertido, moravam em Jerusalém. Em Jerusalém era quem morava ali era predominantemente judeus, e não se conformavam em repartir o espaço com os cristãos. Então, a partir do ano 64, eles começam as perseguições à igreja cristã. Os cristãos, eles são obrigados a fugirem por todo o Império Romano. Vão se instalar principalmente ali na região da Ásia Menor e vão fundar várias igrejas. No ano 70 depois de Cristo, tem a tomada de Jerusalém, pelos romanos, e a destruição do templo de Jerusalém por parte do imperador, por parte do general Vespasiano, que derruba o templo de Jerusalém. Depois do ano 70 depois de Cristo, há um declínio da própria religiosidade judaica, e há um aumento constante no crescimento de adeptos ao cristianismo, a tal ponto de, no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele concede liberdade de culto a todos os cristãos. No ano continua ainda havendo crescimento do cristianismo em todo o território, e juntamente com o crescimento do cristianismo no território romano, a sua influência vai crescendo a tal ponto de, no ano 380 depois de Cristo, o imperador Teodócio, ele se converte ao próprio à própria religião cristã. E no ano 391, 392, o imperador Teodócio, então, ele vai proibir os cultos pagãos e vai instituir o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Bem, mas em que consistiu o sucesso da mensagem cristã? Essa é uma pergunta importante, porque na época em que Cristo nasceu, existiam várias outras religiões naquela época, além das religiões aqui já mencionadas. Bom, a religião cristã, ela veio com uma mensagem diferente, uma mensagem inovadora, uma mensagem que impacta o povo daquela época, que era um povo oprimido, era um povo escravizado, que vivia em regimes de servidão, que não tinha uma esperança de ascensão social, e que viviam excluídos e expoliados dentro da estrutura do Império Romano. Então, veio Cristo, surgiu, e com mais ou menos 30 anos ele começou a pregar em toda a região da Judéia uma nova mensagem, uma nova lei, e esta mensagem era uma mensagem de fé, de esperança. Aqui tem algumas palavras de Jesus, de suas pregações, que estão nos livros do Novo Testamento. Vejam bem: dou-nos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a mensagem central, o mandamento principal do cristianismo vai ser esse aqui: amar o próximo como amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento seria amar ao próximo como a ti mesmo. Em outra passagem, amar os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tá?
Vejam, é, Jesus incentivando os seus ouvintes a amar pelos outros, independente da situação em que estivessem. Em Colossenses, o apóstolo Paulo também faz a afirmação que segue neste mesmo sentido. Não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, mas Cristo, que é tudo e em todos. Então, Jesus prega uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, porque ele oferece o reino de Deus a todas as pessoas que quisessem. Essa mensagem é uma mensagem universal, é uma mensagem dirigida a todas as pessoas, e bastassem as pessoas crerem no sacrifício vicário de Cristo, crerem que ele era o Filho de Deus e que se salvariam e que encontrariam o caminho para a vida eterna. Como nós já falamos no início, Jesus inicia sua pregação por volta dos seus 30 anos. Pouco se sabe do período do nascimento de Jesus até quando ele começa a sua pregação, aos 30 anos. Alguns relatos que temos na Bíblia sobre Jesus é que ele, quando criancinha, ele foi fazer uma visita junto com seus pais ao templo, e depois de ter adorado, seus pais terem adorado, sacrificado a Deus ali, eles vão embora para casa e os filhos vêm na frente, e depois de um dia de viagem, Jesus some, e então os pais voltam para procurar Jesus, e Jesus então está lá no templo debatendo e discutindo sobre questões religiosas. Então dá-se uma noção para nós de que ele era uma pessoa, um jovem, uma criança, aliás, e que ele foi educado dentro da religiosidade judaica. Ele parece que tinha um interesse muito grande pela própria religião judaica, e a partir dali ele vai fazendo uma releitura daquilo que ele imaginaria ser com princípios religiosos, e por volta do ano 30 do seu nascimento, ele começa a pregar e ensinar. Com 30 anos, então, o relato de todas as atividades de Jesus: nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos nos 4 livros do Testamento. São os 4 primeiros livros. Eles são chamados de evangelhos, que significam boas novas de salvação. Os 4 livros do evangelho é Mateus, pela ordem, Marcos, Lucas e João. Ali está toda a história de Jesus, tá? Jesus, ele começa então a sua pregação aos 30 anos, e depois de ser batizado por João Batista, ele começa o seu ministério. O seu ministério vai durar 3 anos. 3 anos depois dele ter começado o seu ministério, então ele é condenado à morte. Uma das primeiras atitudes a Jesus foi escolher 12 apóstolos, 12 seguidores, 12 discípulos, do qual ele iria ensinar toda a mensagem, obra, e esses apóstolos, depois da morte de Jesus, teve um papel fundamental na disseminação do cristianismo. A mensagem de Jesus, como já falamos, era muito nova e encorajadora, pois ela ensinava a prática do amor, ela encorajava o amor ao próximo, como
obediência máxima, um respeito como alvo máximo a todos que deveriam alcançar. Mas além disso, existiam outras mensagens também, que eram mensagens que impactaram muito e que foram muito inovadores e encorajadores ao mesmo tempo. A primeira coisa é que Jesus incentivou a igualdade entre os homens. Ele existem várias passagens na Bíblia do qual ele faz uma referência às mulheres, às crianças, ao estrangeiro, que todas essas pessoas marginalizadas dentro da sociedade, aos olhos de Deus, eram iguais e que mereciam um perdão, que mereciam a salvação e que mereciam que todos os tratassem de maneira igual. Já falamos a mensagem de Jesus de amor a Deus sobre todas as coisas, e para isso a recompensa seria a vida eterna. Além disso, ele trouxe uma mensagem de tolerância, paz, compaixão, perdão, respeito. Isto aqui são alguns valores, alguns princípios muito importantes. São princípios e valores que vão ser a base da sociedade do mundo ocidental. A religião cristã também ensinava a partilha e a autoajuda, a partilha e a entreajuda, e outras várias mensagens. Bom, como ocorreu a rápida difusão do cristianismo pelo Império Romano? Muito rapidamente, num período em que não tinha internet, que não tinha mídia, os ensinamentos de Jesus, eles extrapolaram rapidamente o Império Romano. A que se deve essa situação toda? Primeiro, o mar Mediterrâneo é um mar pequeno, é um mar estreito, e isso facilitava a navegação e a comunicação entre os povos europeus do Oriente Médio e os povos do norte da África. Outra coisa muito importante eram as estradas romanas. O Império Romano era um império vastíssimo, muito grande, um dos maiores que já existiu em todos os tempos, e para facilitar a comunicação, o tráfico, o comércio, os romanos, então, por várias partes da Europa e norte da África e Oriente Médio, ele veio a construir essas estradas, facilitando a comunicação entre os povos. Outro fator muitíssimo importante foi o surgimento do latim. Na verdade, o latim já existia, mas os romanos adotam o latim como língua oficial, e ela passa a ser a língua falada em todo o Império Romano, e isso vai possibilitar a expansão, a difusão de toda a mensagem cristã. Um outro fato importante para a difusão dos cristãos foram a ação dos apóstolos e mais tarde os discípulos de Cristo. Todos eles imbuíram-se, enganjaram-se na disseminação e na expansão da mensagem inovadora de Jesus Cristo. Em nome dessa mensagem, praticamente todos os apóstolos, ou eles foram perseguidos e mortos, presos,
ah, ou eles sofreram algum tipo de adversidades na pregação dessas mensagens, né? Então, todos eles também ajudaram a espalhar a mensagem de Jesus a todo o Império Romano. Bom, os ensinamentos cristãos estão reunidos no livro sagrado do cristianismo. As três religiões, como nós falamos com vocês, já tem um livro sagrado. Este livro sagrado é considerado sagrado porque contém a palavra de Deus, porque é a própria palavra de Deus endereçada aos homens para a salvação. Então, nós já falamos, os judeus eles têm a Torá como o livro sagrado. O Islã tem o Alcorão como livro sagrado. O cristianismo é a Bíblia. Bíblia é uma palavra grega que vem de biblos, que significa conjunto de livros, né? A Bíblia contém todo o ensino do cristianismo, é o livro maior dentro do cristianismo. Ele é dividido em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele se prende ao estudo dos judeus especificamente, mas no Novo Testamento nós temos aí a história de Jesus, a mensagem de Jesus narrada nos 4 evangelhos. Depois, nos 4 evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta o nascimento da igreja cristã e a sua expansão, fala das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, e depois nós temos as cartas paulinas, que são números de 13, que foram endereçadas a várias igrejas da Ásia Menor, e nós temos as cartas universais, que eram cartas de Tiago, de João. Todas elas fazem referência a Jesus e a sua mensagem. Como já falamos, então, com uma mensagem inovadora, com uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, essa mensagem ela ganhou grande destaque. As pessoas, houve uma crescente muito grande, uma aceitação muito grande entre todas as pessoas. Bom, logicamente, as ideias, apesar da grande aceitação do cristianismo, da mensagem cristã, as ideias de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais tolerante, não agradavam principalmente aos ricos, aos poderosos, aos governantes, né? Então, uma mensagem em que a mensagem cristã que se apresentava como uma recusa ao culto ao imperador não foi bem visto dentro da sociedade romana. O questionamento ao status social da sociedade romana, principalmente em relação a pobres, estrangeiros, mulheres e crianças, também não foram muito bem-vindas dentro da sociedade, e houve então uma discussão e começou várias perseguições aos cristãos. Muitos cristãos então foram mortos, perseguidos, presos, foram levados para diversas partes do Império Romano, né?
E ao fundo aí nós temos uma imagem do Coliseu Romano, a imagem do Coliseu Romano situado na cidade de Roma. Era uma espécie de estádio onde funcionava quase que como uma casa de espetáculo, um circo propriamente dito, onde uma das atrações principais era a morte de cristãos por animais selvagens nesta arena. Ali a arena essas arenas eram muito grandes. O Coliseu Romano, por exemplo, tinha 45 mil pessoas, suportava até 45 mil pessoas. E para aquela época era um monumento muito grande e que dava muita visibilidade para o governo romano. Bom, esta intolerância religiosa obrigou os cristãos a praticar o seu culto em catacumbas ou em lugares secretos, né? Então, os romanos, a igreja começa a crescer lá em Jerusalém mesmo, começa a ser muito importante, e começa a se esparramar por todo o império. Igrejas vão surgindo aqui e acolá, mas mais especificamente na época do imperador Nero, começa-se uma grande perseguição aos cristãos. Os cristãos, todos, Nero inclusive chega até colocar fogo em Roma e culpar os cristãos disso daí, como uma justificativa para a perseguição aos cristãos. E então os cristãos eles vão ficar escondidos e vão começar a fazer os seus cultos nas catacumbas romanas. O que eram essas catacumbas romanas? Eram cemitérios onde os romanos enterravam os seus mortos. Aqui na lateral, nesta foto ao lado, nós temos aqui um exemplo. Isso aqui eram cavernas, e nessas cavernas se cortavam as pedras e colocavam os mortos ali, se enterravam. Por que as catacumbas? Porque os cristãos procuravam cultuar a Deus e a Jesus ali nas catacumbas. Porque para os romanos os cemitérios eram considerados lugares amaldiçoados. Bom, apesar então das perseguições, o número de cristãos não parava de crescer. Em 313, o imperador Constantino concede a liberdade de culto, nós já falamos isso com vocês, a todos os habitantes do Império Romano, através de um edito chamado Edito de Milão. É um documento muito importante dentro da história cristã. Em 391, o imperador Teodócio declarou o cristianismo como religião oficial do império, e uma das primeiras medidas que vai haver é a proibição a outros cultos considerados como pagãos. Então a religião ela se torna oficial dentro do império e vai haver a proibição e adoração a outros deuses no Império Romano. Então, a partir de 392, o cristianismo ele vai triunfar. A partir deste momento, como consequência da expansão do cristianismo, da influência que o cristianismo vai ter dentro do Império Romano, o cristianismo então ele vai triunfar como uma grande religião. Aqui tem um mapazinho, né?
nessa região toda do Império Romano, vai se construindo igrejas. Essas igrejas vão ser grandes, imponentes, como muito grandes, muito importantes, e vai haver uma influência muito grande nas comunidades que vão ser organizadas e dirigidas pelos clérigos romanos. Ensinai a todas as nações a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e sabeis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 16, 20. Esses versículos estão na última sessão do livro de Mateus, que fala da grande comissão ou obrigação de todos os cristãos, que seriam ensinar e espalhar a mensagem de Cristo em todos os cantos do mundo. Então, para concluir, a religião cristã ela surge na Palestina. Ela é uma religião monoteísta, tá? Adora um único Deus, pregava uma mensagem de esperança e de amor. Em 391 ela torna-se a religião oficial do Império Romano e veio influenciar toda a cultura ocidental, desde aquela época até nossos dias. E assim, todos os aspectos sociais, econômicos, jurídicos e religiosos são influenciados pelo cristianismo até hoje, em nossos dias. Pois bem, há muito ainda de se falar sobre a religião cristã. Na próxima aula, nós estaremos trabalhando com vocês, dando continuidade à segunda parte do cristianismo, onde nós iremos falar das principais ramificações do cristianismo. O cristianismo ele se dividiu em 3 principais ramificações. Faremos um comentário a respeito de cada uma das principais características destas ramificações da religião cristã. Também falaremos com vocês das principais festas e significados da religião cristã, além dos símbolos e dos símbolos da religião cristã. Ok? Então, até breve, até a próxima aula. Muito obrigado.